É que eu estava aqui colocando o tema da nossa live de hoje. Vamos fazer uma correção ao vivo. Específica para a banca da Marinha. A banca cri-cri toda a vida, exigente. Posso falar, né? Quer dizer, vou falar uma coisa pra vocês. A gente acha que a banca da Marinha é muito exigente. Mas vai ver, nem é. A gente não tem acesso à correção, não é? Você foi apenado? Ai, meu Deus, meu celular. Olha a professora fazendo besteira na hora da live. Você foi apenado? O que acontece com você? Continua apenado. Entra com recurso como se nada tivesse acontecido. Estão me vendo? Sobrevivi à queda do celular? Pronto. Estão me vendo? Fala assim, sim, prof. Sim ou não? Tomara que minha conexão não tenha caído, gente. Ai, chegou o coração aqui pra mim. Significa que vocês estão online. Ah, sim! Viu? Olha só como é que chega com atraso aqui pra mim. Pra caramba! Chega com muito atraso aqui pra mim. Mas tudo bem, a gente vai se entendendo, né? A prof sobreviveu à queda do celular aqui. Olha só, uma coisa que eu vou falar logo na abertura da live, porque assim a galera que assiste a live meio pela metade e tal, já fica logo sabendo. Essa live vai ser retirada daqui muito em breve, né? No máximo vou deixar até o final de semana, de repente até sábado, porque sábado vocês conseguem assistir uma livezinha, alguma coisa aqui, mas olha só qual vai ser o propósito. Nós temos duas lives de correção. A gente tem a live de correção da FAB, que ocorreu na semana passada, e vamos fazer a live de correção da Marinha hoje, beleza? E aí o que a professora vai fazer? Vou transformar isso aqui num material, num PDF. Vou compartilhar aqui com vocês uma publicação, tá? Marque 3 colegas na publicação e receba esse material. Você vai receber o texto que foi utilizado tanto para a correção da FAB quanto da Marinha, porque eu sei que tem gente que faz os dois concursos, né? Então você vai receber esse texto e além disso, nesse material vai ter o link para acesso aí vitalício, vamos dizer assim, dessa live, desse material. Então não tem necessidade, por exemplo, de você correr para assistir no sábado, no final de semana. Você pode fazer outra coisa de acordo com o seu cronograma, viu? Mas sua participação ao vivo é maravilhosa e fique sabendo que em breve amanhã, a professora vai fazer essa publicação, tá? Com esse PDF prontinho, fresquinho, um PDF com o link das aulas, das lives de correção, beleza? Então, de repente, estou pensando aqui, eu até coloco uma aula bônus, um conteúdo bônus aqui. Eu tenho que selecionar bem direitinho algo que seja pertinente para as duas bancas, né? Para não perder tempo de fazer um material que não seja pertinente para ambos, sabe? O que é um pouco mais difícil. Mas vamos lá. Hoje eu me propus a corrigir um tema específico para a redação da Marinha, né? Eu adoro corrigir temas que são específicos para a Marinha. É engraçado que os alunos, quando começam a estudar para a redação da Marinha, alguns até desistem, porque acham que a redação da Marinha é um bicho de 7 cabeças por causa do repertório sociocultural, né? Ah, professora, o tema da Marinha é específico, eu ainda tenho que estudar sobre a Marinha. Mas esse tipo de conhecimento a gente vai acumulando ao longo de semanas, não de uma hora para outra. Não, ninguém começa a dissertar bem, como essa mocinha aqui, dona dessa dissertação. Ninguém começa a dissertar bem de uma hora para outra. Agora, o nome dessa mocinha aqui é Valquíria. Ela é minha aluna ainda, porque no ano passado ela não conseguiu uma nota suficiente na prova objetiva e eu vou só dar essa informação para vocês. O nome dela é Valquíria, ela vai fazer prova do quadro técnico, eu não vou falar a carreira, mas eu vou colocar para vocês exatamente a história dela, né? A Valquíria, ela é mentorada pelo Vinícius, que é o coach visurado, porque vocês sabem que a gente tem uma super parceria, nós temos muitos, não são poucos,
alunos em comum, já que o Vinícius está lá dentro, né? Passou na prova, né? Então, bom, a Valquíria é ainda, sabe? Mentorada pelo Vinícius Jordão, pelo coach Bisurado. E aí, ela mandou uma mensagem para mim, desesperada, porque a prova de redação, e ela estava muito bem preparada, se preparando muito mesmo, horas líquidas de estudo por dia e tal. E ela falou assim, olha só, eu tenho um bloqueio em relação à prova da redação, porque não sai nada. Não sai nada. E eu vou falar uma coisa para vocês. Olha como isso necessariamente não está atrelado à tua carreira. Ela é de uma carreira, que eu não vou falar qual é, que ela consegue, aliás, faz parte da carreira dela o processo de escrita, que é algo que ela faz direto, naturalmente. E aí, quando pega uma folha de redação com um tema específico para Marinha, rola aquela trava, né? Do tipo, ai meu Deus, tem que sair alguma coisa. E qual foi a história dela? Ela comentou comigo que ela desistiu. Aquilo acabava deixando o coração dela tão aflito em relação a ter a responsabilidade de escrever uma redação. O curso que ela fazia parece que não dava um suporte nesse sentido, dava o tema de redação e, né, aponta pra fé e rema. Vai planeta. E ela falou assim, olha, eu fiquei na verdade com a responsabilidade de dissertar sem ter um suporte, sem ter nenhum consolo, na verdade, né? E aquilo se tornou uma aflição muito grande para ela. Foi neste contexto, beleza? Nesse contexto. A primeira redação dela, ela levou um dia inteirinho. Mas um dia inteirinho mesmo, porque ela estudava horas líquidas. Ainda estuda, mas ela, né, procura conciliar com a carreira dela, porque é um profissional em atividade no mercado, né? Não passa o dia estudando. Ela levou um dia inteiro escrevendo a redação. E eu já tinha conversado com ela a respeito disso. Eu falei, olha só, o bloqueio, a gente só vence o bendito do bloqueio com muita força de vontade, encarando o tal do medo, do bloqueio. E eu tô aqui para te ajudar, né? A hora que você parar, se acontecer alguma coisa nesse sentido, parou de escrever, parou o texto, deu bloqueio, me procura, né? Então, no primeiro dia, foi um dia inteiro para escrever o texto. E foi um horror. Não foi maneiro, não foi tranquilo. E eu sei que deve ter sido sofrido, tá? Mão suando, levando, vai tomar um copo d'água, um suco, senta, tá lá, bendito da redação que não está pronta. Na segunda semana, ela levou um pouco menos de um dia, sabe? Terminou assim no finalzinho da tarde, sabe? No final da tarde. Na terceira semana, ela mandou uma mensagem bem assim pra mim. Ela falou assim, Camila, eu não acredito no que eu vou te dizer agora. Mas o processo de escrita da redação hoje foi infinitamente melhor do que os outros. Eu levei uma tarde inteira. Olha só, para quem levou um dia inteiro, depois levou um dia praticamente inteiro, na terceira semana levou uma tarde inteira, gente, você precisa saber comemorar as pequenas conquistas. E eu nem acho tão pequenas conquistas assim, porque a dona dessa redação aqui tinha, de fato, um problema sério em relação à redação, que muita gente, na verdade, tem, né? Não é só ela. E quando ela saiu da prova do ano passado, ela mandou um áudio para mim. Eu mandei áudio na véspera da prova para os alunos, dizendo que nada do que caísse no dia da prova seria novidade para eles. Nada. O tema de soberania era um tema facílimo. Quando o Vinícius Coach Bisurado viu esse tema e ele estava aplicando a prova, assim que ele acabou de trabalhar, ele veio falar comigo. Ele falou assim, Camila, quando eu vi o tema eu dei risada, eu sabia que os alunos iam mandar muito bem. Os nossos, porque nós fizemos uma live juntos. Tá? E falamos a respeito desse tema, soberania, desenvolvimento nacional, pré-prova da Marinha. Quando ela saiu da prova, a Valquíria saiu da prova, ela me mandou um áudio dizendo que infelizmente ela não tinha ido tão bem na prova objetiva. Isso ela já sabia, né? Ela não tinha conseguido fechar o edital e caiu justamente aquilo que, puxa vida, sabe aquilo que não podia cair? E caiu. E a Marinha tá assim, desse jeito, tá? Ela tá vida louca. Cefete a banca, né? Caiu justamente aquilo que ela não estudou. Mas o feedback em relação à redação foi, professora, deu muito certo. Eu estava segura, eu sabia o que fazer
Infelizmente, a prova objetiva me desestabilizou e eu sei que eu não fui tão bem, então eu vou para mais um ano de guerra e ela está na luta. Mas vocês vão ver que para uma pessoa que levava um dia inteiro dissertando, essa redação aqui, a nota dessa redação foi 9,4. Ela perdeu 0,6 em expressão. Esse é o critério exato, é o nome do critério de língua portuguesa. Ela perdeu em expressão, que é língua portuguesa, tá? E eu fui fazer a leitura dos 2 primeiros parágrafos e óbvio que conforme eu for fazendo a correção, e a gente não tem tantas coisas para corrigir nesse texto aqui. Eu quis trazer para vocês o texto de um texto modelo, porque ela tirou 9,4, né? Um texto perto do modelo e que vocês vão observar que não tem nenhum bicho de 7 cabeças escrito aqui, né? Que se você faz uma leitura e um estudo semanal dos materiais da Marinha, conforme a professora sempre orienta aqui durante as nossas lives, você faz um texto aqui, um texto desse, de forma brilhante, tá? Então o tema da redação é Marinha do Brasil no combate a crimes ambientais. E aí vamos pensar assim, ó, na linha de largada. Você tem vantagem em relação aos teus concorrentes se você hoje pega esse tema de redação e fala assim, Marinha do Brasil no combate a temas ambientais, a crimes ambientais. Você tem vantagem em relação à linha de largada se você pensa assim, opa, esse tema está dominado, tem o repertório da Marinha para falar a respeito dele. Tá? E não basta ter a gente sempre coloca 2 repertórios, 2 informações externas para que a gente garanta a nota. Se não houve nota em repertório sociocultural e informatividade, né? Se não houve nota suficiente num repertório, pelo menos no outro você vai garantir, pelo amor de Deus, beleza? Então ela começa assim, Marinha do Brasil no combate a crimes ambientais. A Força Naval, repara que ela não utilizou marinha, ela já começa com um sinônimo, e a gente no Estratagema trabalha muito essa questão de banco de sinônimos, porque no tema da marinha algumas expressões se tornam repetitivas. E como a gente sabe que a Cefet é meio cri-cri, a experiência que eu tenho com o Cefet é de outros concursos, porque em relação à marinha, eles não revelam pra gente o espelho da prova, infelizmente. Mas a Cefet é uma banca muito boa. Quando eu falo cri-cri, é porque ela é boa, tá? Como a gente sabe que não é bom ficar repetindo igual papagaio, né? Ela já começa o texto utilizando o que ela tem de acervo em termos de vocabulário. Ela diz assim, ó, a Força Naval possui como principal atribuição a defesa da costa marítima. Veja se tem alguma coisa demais aqui. Se o tema versa sobre a marinha, ela começa falando a respeito da atribuição da marinha, né? Possui como principal atribuição a defesa da costa marítima, ponto. E aí ela traz um segundo período em que ela faz uma espécie de contrapartida, uma oposição, né? Ela fala da missão principal, que é defender a costa, e em contrapartida, né, em oposição a essa missão principal, ela traz assim, olha o conectivo que ela utiliza no próximo período. Entretanto, com base na lei 97/99, e aí ela falhou no sentido de vírgula, tá? Ela errava vírgula pra caramba. Eu vou parar aqui para falar a respeito disso. Se você percebe que você tem um erro de língua portuguesa que é recorrente, nossa, erro, muita vírgula, erro, muita crase, eles são os campeões, vírgula e crase, tá? Como que a gente soluciona isso aqui? Uma semana estudando vírgula, intensivão, várias videoaulas no YouTube, você se lascando de escrever tudo no caderno. Eu duvido que você chegue no 6º dia, sem dar aula sobre vírgula. Você vai virar professor de vírgula, meu amor, você não tá entendendo. E foi o que ela fez, ela seguiu a minha orientação, danada a bichinha. Eu falava, faça isso, na semana seguinte ela trazia, pronto. Então a ascensão dela foi muito, muito rápida. Cerca de 6 semanas ela tinha uma nota já quase no 9. E aí com 12 semanas ela já batiu 10, 10, 10, 9.1, 10, 10 e manteve essa base aí. Então vamos lá, ela teve um erro de vírgula aqui. Ela diz assim, entretanto, com base na lei 97/99, vírgula, porque é um termo explicativo, que dispõe sobre
as normas gerais de emprego e preparo das Forças Armadas e ela domina legislação, porque precisou estudar isso aqui para concurso, tá? Então, o que ela fez? Ela utilizou em benefício próprio o conhecimento de mundo que ela tinha, o conhecimento de mundo não, o conhecimento adquirido acerca das próprias leis internas, né? Ó. Entretanto, com base na Lei 9799, que dispõe sobre as normas gerais de emprego e preparo das Forças Armadas, é uma lei que fala de maneira generalizada, né? Ela também exerce funções subsidiárias. Agora, eu vou parar por aqui. Percebeu que ela disse assim, ó, entretanto, com base na lei, ela também exerce funções subsidiárias. Ela utilizou o pronome pessoal ela, o que quase não é visto e não é utilizado por vocês. Sabe qual a forma que vocês retomariam isso aqui? Vocês diriam, a mesma também exerce funções subsidiárias. A própria também exerce funções subsidiárias. Não sei o que, não sei o que lá. Tem alguém mandando muitos corações pra mim. Eu tenho certeza que é minha mãe. Não precisa falar, mas eu vi na hora que minha mãe entrou. Ai, Jesus. Mas entendem de que maneira ela fez a retomada do tema marinha? Ela não foi boba nem nada. Ela não quis gastar o vocabulário dela. Ela já falou força naval lá em cima. Até agora ela não falou de marinha, ela não falou especificamente com esse vocabulário. E quando ela foi fazer a retomada, ela também exerce funções subsidiárias. Ela usou um pronome pessoal. A tendência é que vocês utilizem o erro. A mesma também exerce funções subsidiárias. A própria, sabe? Isso não é correto. É uma função referencial. O nome disso é função referencial, quando você está fazendo referência a um outro termo que já foi dito na redação. Tá? O nome disso é função referencial. Qual é o correto? Utilizar o pronome pessoal, como ela fez aqui, ó. Ela também exerce funções subsidiárias e ponto final. Ela continua. Funções subsidiárias de repressão a delitos no mar. E aqui eu chamo a atenção para vocês para uma crase que ela não colocou, mas que se ela não tivesse estudado exaustivamente crase, ela colocaria. Repressão a alguma coisa. Qual a sua primeira tendência? Vou colocar uma crase aí. Repressão a alguma coisa. Opa, mas eu não tenho crase. Primeiro que delito é uma palavra masculina. Segundo que ela está no plural, né? Então eu não tenho crase aí. Porque, na verdade, esse repressão a não completa a crase por termos um nome masculino em primeiro lugar. Vou ler até agora tudo que ela escreveu, tá? Para vocês verem que introdução redondinha, bonitinha. Até agora ela teve um erro de vírgula, na verdade. A Força Naval possui como principal atribuição a defesa da costa marítima. Entretanto, com base na Lei 9799, que dispõe sobre as normas gerais de emprego e preparo das Forças Armadas, ela também exerce funções subsidiárias de repressão a delitos no mar. Ela tem 1, 2, 3, 4 linhas. Sabe qual foi o único apontamento que eu fiz nessa introdução? Fora a vírgula, né, que eu já comentei com vocês. Eu disse a ela o seguinte: a tua frase, o teu período tá excelente. Tá muito bem escrito. Ele está bem pontuado. A vírgula que você falhou ali, você seria apenada, né? Na linha 2, é verdade. Mas ainda que com essa falha de vírgula, a frase está bem escrita, o período está bem escrito. Mas ela fez um período de 4 linhas, o que é perigosíssimo, tá? Porque é um período muito grande e nessa meiuca aí a tendência é que o teu próprio corretor chegue ao final da frase sem saber quem é o sujeito, sem saber do que se trata e ele fala assim, peraí, mas cheguei no final da frase, na 4ª linha, eu tava lendo sobre o quê, tá? Então esse foi o único apontamento que eu fiz sobre o texto dela. E aí ela termina o parágrafo de introdução da seguinte maneira: ela apresenta o ponto de vista dela, o posicionamento e a tese. Ela diz assim, ó, dessa forma, merece destaque o engajamento. Tem militar online aí? Os militares amam falar enganjamento, que é enganjado, não tem ninguém enganjado na face da terra. Ó, meu marido é militar, ele fala enganjado, e eu já aceitei isso, tá?
Ainda bem que ele não tá me vendo. Eu já aceitei, porque o tal do enganjado no militarismo é um vício de linguagem. Eu juro, eu tô mexendo no negócio, eu juro que é um vício de linguagem. Se você fala corretamente isso no quartel, engajado, alguma coisa assim, o pessoal vai te olhar torto, vai falar assim, coitado, né? Tá no militarismo, mas o militarismo não tá aí. Ainda vai achar que eu que tô errado, sabe? Então, ela escreveu corretamente, ó, dessa forma, merece destaque o engajamento da Marinha no combate ao derramamento de detritos no Nordeste e nas fiscalizações náuticas. Ela fez o paralelismo sintático de uma forma linda, incrível e impecável. Não parece a mesma pessoa que chegou para mim e falou assim, Camila, eu vim te procurar, mas a redação é um carro no meu pé, é mão suando, é choro, é embrulho no estômago. Que lindo esse paralelismo sintático. Anote isso no seu caderno. Eu tenho quase certeza que eu falei sobre isso na live da FAB na semana passada. Anote isso no seu caderno. Paralelismo sintático e paralelismo semântico. São disciplinas que a gente não costuma estudar na língua portuguesa, mas que na redação é imprescindível que você siga as regras gramaticais em relação a isso. Vou repetir, é paralelismo o nome. E a gente tem o paralelismo sintático e temos o paralelismo semântico, tá? Então, olha só, ela trouxe a tese dela, dizendo que merece destaque o engajamento da Marinha no combate ao derramamento de detritos no Nordeste e nas fiscalizações náuticas. Argumento 1 e argumento 2. Primeiro parágrafo de desenvolvimento, ela vai falar sobre o derramamento de óleo, né? Aquele acidente ambiental que houve e que a Marinha atuou de forma significativa. O nome da operação é Mar Limpo é Vida. Com certeza ela vai trazer esse nome aqui. Eu acho. Com certeza eu acho, né? Tem um tempo que eu não corrigi essa redação. Ela estava no meu acervo aqui. Isso é motivo de orgulho. Eu fico muito orgulhosa. Um dos meus alunos é assim. E depois ela fala de fiscalizações náuticas, porque veja, a Marinha atua no combate a crimes ambientais não necessariamente para enxugar o leite derramado. Não é isso. O derramamento de óleo foi um acidente, né? Isso é enxugar o leite derramado. Ela também atua nessa frente. Mas ela também representa uma força que trabalha com aquilo que é preventivo. Sabe? Quando ela diz que a Marinha também trabalha por meio de fiscalizações para combater crimes ambientais, em primeiro lugar ela traz um acidente, uma atuação efetiva em um caso de acidente e depois, no outro parágrafo de desenvolvimento, ela faria a dissertação sobre as fiscalizações náuticas, delegacias dos portos, a Operação Verão, né, gente? Que é coitado o pessoal da Marinha aqui no Rio de Janeiro, tem um trabalho miserável na época de verão. Tem gente falando comigo. Vida engenhosa. Tenho esse defeito de escrever períodos de 4 a 5 linhas. Meu Deus do céu. Principalmente quando estou exemplificando ou falando sobre algum dado. Tem alguma dica para não cometer esse tipo de erro? Primeiro, a primeira dica é que você tem que ter essa percepção, essa autocrítica. E você já deu o primeiro passo. E agora isso deve se tornar para você uma disciplina, de sempre que você estiver trazendo um dado, né, um repertório sociocultural, você vai conferir o teu texto, vai observar, eita, quantas linhas eu utilizei, sabe? Porque você consegue chegar até o final da linha fazendo a leitura e olha e fala assim, nossa, mas isso aqui está muito bem escrito, né? Ainda que tenha 4 linhas, 5 linhas, porque foi você que escreveu o texto. Agora, para quem pega de fora, a gente chega no final da linha, a gente chega no final do período, não é parágrafo, não é período, sem saber de que modo aquele negócio começou. Tá entendendo? Então é uma questão de disciplina. Você vai ter que minimizar essa quantidade de dados que você coloca aí, enxugar ao máximo. Por que é importante enxugar também? Porque você precisa ter um pouco de argumentatividade no teu parágrafo, né? Imagina, se teu parágrafo tem 8 linhas, você gasta 5 linhas numa frase só, num período só, e trazendo um dado externo, uma informação, né? E as outras implicações, por exemplo, daquele dado específico que você trouxe? Como aquilo influencia na sociedade? De que maneira
como aquilo atua na sociedade, quais as consequências para a sociedade, qual a finalidade daquele projeto, entende? Você precisa de mais linhas, então 5 linhas de fato é um exagero. Mas o primeiro passo você já deu, acho que daqui para frente é autodisciplina, tá? Oi, Gui! Boa noite, Chuchu. Seja bem-vindo, puxa o banquinho, tá? Então, vou prosseguir. Vou ler o parágrafo de introdução inteiro. Ficou assim, ó. Olha, ela não falou de Marinha até agora. Falou, linha 5. Marinha no combate ao derramamento. Então, ficou assim, ó. A Força Naval possui como principal atribuição a defesa da costa marítima. Entretanto, com base na Lei 9799, que dispõe sobre as normas gerais de emprego e preparo das Forças Armadas, ela também exerce funções subsidiárias de repressão a delitos no mar. Já entrou no tema, né? Ela começa do que é mais amplo e na meiuca, no período de desenvolvimento, no período 2, ela já entra no tema, falando sobre repressão a delitos no mar. Que lindo isso, Valquíria! Quando você traz repressão a delitos no mar, a professora bisonha na vida. Agora que eu percebi, quando ela traz repressão a delitos no mar, isso é sinônimo de crimes ambientais. Combate a crimes ambientais, repressão a delitos no mar. Meu coração chega a palpitar. Tô passando mal. Aí ela prossegue. Dessa forma, merece destaque o engajamento da Marinha no combate ao derramamento de detritos no Nordeste e nas fiscalizações náuticas. Eu estava falando a respeito do paralelismo, olha aqui, ele aqui, se eu pudesse explicar em poucas linhas para vocês, né? Olha de que maneira ele põe assim, ó. Merece destaque o engajamento da Marinha no combate e nas fiscalizações náuticas. Isso é paralelismo sintático, é você manter o padrão sintático daquela frase, tá? Ela usou a preposição para acompanhar o primeiro termo, então ela usa a preposição para acompanhar o segundo, ó. Engajamento da Marinha no combate ao derramamento de detritos e nas fiscalizações náuticas, beleza? Então, assim, trocando por miúdos, o paralelismo sintático, isso é paralelismo sintático, mas são vários tipos, tá? Então, é por isso que eu peço para que vocês deem uma olhada nesse material de língua portuguesa depois. Aí, ela prossegue. Ela diz assim, ó. Em primeira análise, tem gente que não coloca o conectivo nesse parágrafo inicial aí. Você vai pagar para ver? Não, né? Nossa, você não sabe nem... A banca não libera o espelho da correção para você. E a gente sabe que tem bancas que cobram obrigatoriamente esse conectivo desde o primeiro parágrafo de desenvolvimento, tá? Desde o primeiro parágrafo de desenvolvimento. Tem outras bancas que cobram o conectivo desde o segundo parágrafo de desenvolvimento. Se a gente não tem espelho, se a gente não tem acesso ao espelho de correção da banca, você não vai cometer nenhum pecado se você colocar o conectivo ali, por exemplo, ó, em primeira análise, como ela colocou. É imperioso ressaltar que, em agosto de 2019, faltou uma vírgula aí, em agosto de 2019, um navio estrangeiro derramou, e ela utilizou pretérito perfeito, quando ela diz assim, ó, um navio estrangeiro derramou toneladas de óleo ao longo do litoral brasileiro e ocasionou, o que eu costumo recomendar em relação ao verbo no pretérito perfeito, na dissertação? Parece que você está contando uma historinha, né? Um navio derramou e isso ocasionou, piriri-pom-pom. Olha como a gente consegue transformar isso aqui, trazer mais impessoalidade e menos cara de contação de história, porque aí você entra numa narrativa e você pode ser apenado na estrutura textual. Por isso que a gente quase não usa pretérito perfeito na redação. Então ficaria assim, ó, corrigindo, melhorando isso aqui, ó. É imperioso ressaltar que em agosto de 19 o litoral brasileiro registrou um acidente de derramamento de óleo em sua costa. Pronto, tá? Registrou um litoral. Aí eu utilizei o pretérito perfeito, né? Pera, eu vou mudar. É imperioso ressaltar que em agosto de 2019 o litoral brasileiro foi, pretérito perfeito também, não estou conseguindo surgir desse miserável. É imperioso ressaltar que em agosto de 2019 um navio estrangeiro assolou, vou utilizar o pretérito perfeito em um verbo só, e não dois como ela colocou, derramou
excessivo, e depois ela colocou ocasionou, vou utilizar só um, tá? Não tem como fugir disso, não consegui fugir disso. Assolou o território brasileiro como um dos maiores desastres ambientais já registrados. Sei lá, ponto, tá? Vou utilizar o pretérito perfeito. Aqui eu nem apenei. Muito provavelmente eu não apenei porque eu não consegui fugir utilizando essa estrutura de texto dela. Ó. Era imperioso ressaltar que em agosto de 2019, como ela trouxe a data, como ela trouxe temporalidade com essa data aqui, em agosto de 2019, eu não consegui fugir do pretérito perfeito. Muito provavelmente foi por isso que eu não apenei a Valquíria, porque ela trouxe data e ela obrigatoriamente tinha que utilizar o pretérito perfeito. Agora, muito cuidado para não utilizar em excesso e o teu texto pareceu mais uma contação de história, sabe? Mais ou menos assim. Kevin, meu chuchuzinho, você tá aqui, meu bem. Muito bem-vindo, tá? Obrigada pela sua presença. E ela diz assim, ó. Olha como isso aqui parece contação de história, né? Ela fala derramou, depois ela fala assim, ocasionou. Um navio estrangeiro derramou toneladas de óleo ao longo do litoral brasileiro e ocasionou, com isso, o maior desastre ambiental já registrado no país. Ponto. E ela vai para o próximo período. Nesse viés, ela coloca um conectivo aí, né? Nesse viés, ou seja, sob esse prisma, sob essa perspectiva, não tá sobrando esse conectivo aí, gente. Não é assim, vou bem colocar um conectivo aqui no início dessa frase, não é isso. Ele tem uma função aí. Quando você diz nesse viés, nesse sentido, você está conectando o que você vai dizer a seguir com o que você acabou de dizer. Ou seja, olha, continuando sob esse prisma aqui, tá? Aí ela diz assim, ó, nesse viés a Marinha empregou 16 mil militares e atuou, olha como ela utiliza em demasia o pretérito perfeito, mas ela trouxe uma data e um evento do passado. Como fugir, né? Como fugir do pretérito perfeito? A Marinha empregou 16 mil militares e atuou por meio da Operação Amazônia Azul Mar Limpo é Vida. Eu fiquei até com medo dela não trazer esse nome. Esse é o nome da operação, né? Em que a Marinha participou ativamente na limpeza da costa brasileira, nessa data aí em que houve o derramamento de óleo. Kevin, seu 01 nunca abandona. Deus é mais, meu filho. Quero te ver no DO, Diário Oficial 2021. Empenhados, né? Acertando tudo. Profa, quanta informatividade, amo suas datas. Fofa, eu já estava com saudade de você, sabia? Então você é sempre bem-vinda, sabe disso. Você é uma gracinha. Olha só, deixa eu falar uma coisa para quem chegou agora. Hoje, o tema que a professora tá fazendo aqui na live é sobre correção ao vivo, especificamente para a banca da Marinha, tá? Mas veja, isso aqui, quando a gente corrige um texto, a gente corrige conceitos universais, vamos dizer assim. Em termos de informatividade, de repertório sociocultural, aí sim é bem específico para a Marinha. Mas todos os apontamentos que eu estou fazendo para vocês aqui, a respeito de paralelismo sintático, paralelismo semântico, uso de vírgulas e tal. Olha quem entrou aqui, Leonardo, você está na área? Me responda. Seja muito bem-vindo. O professor Leonardo, ele é muito amigo do Vinícius, do Coach Visurado, e já recebeu alguns alunos nossos, né? Leonardo agora está com uma salinha virtual para as FESEX, junto com o Pedrinho do SOS História e o Vinícius Bretas de Geografia. Você viu que eu tô com tudo na ponta da língua, né? Eu tô sabendo desse projeto máximo aí. Mas vamos prosseguir aqui em relação ao que a professora estava falando. Por mais que seja uma live específica para o tema da Marinha, quando a gente faz correções, a gente observa os conceitos universais, por exemplo. Quando eu disse para vocês a maneira como ela substituiu crimes ambientais por repressão a delitos no mar, sabe? Eu acabo observando tudo que se observa em outras bancas, tá? Não apenas aqui. O que difere, na verdade, é a especificidade do tema da Marinha, mas a estrutura de um texto em que ela apresenta o repertório sociocultural, ela traz desdobramentos, ela traz conectivos, sabe? Isso a gente faz em qualquer banca, né, Kevin? Não é, Kevin? Até na banca da ESA. E aí ela traz a Operação Amazônia Azul, Mar Limpo é Vida,
como repertório sociocultural. Olha como essa frase ficou grande. Não ficou não. Calma aí. Tô sem óculos. Não ficou grande não. Ela traz assim, ó, nesse viés, a Marinha empregou 16 mil militares e atuou por meio da Operação Amazônia Azul, Mar Limpo é Vida. Não só pelo mar, mas também pelo ar e pela terra. Acho que essa informação aí ficou sobrando. Eu pararia no Mar Limpo é Vida. Mas ok, ela quis, de repente, colocar uma informação a mais, dizendo que ela tem informações amplas a respeito da Marinha, né? A Marinha não é atuante apenas como força náutica, né? Só nos barquinhos, nos navios. Ela possui aeronaves e tem um corpo de fuzileiros navais que, por sinal, fez um trabalho pesadíssimo na costa. Viu? Fazendo essa retirada das manchas de óleo que foram encontradas na faixa de areia. Tá? Então ficou assim, ó. Ademais, olha só como ela termina esse parágrafo de conclusão. Ademais, a força, ela trouxe força como sinônimo de marinha. Imagina, essa força está em letra minúscula ou letra maiúscula? A revista da Marinha faz isso direto. Força naval, força singular, força não sei o que. Ela trouxe só força. Ok, colocou em letra maiúscula. Ademais, a força integrou a equipe. Por que ela colocou em letra maiúscula? Se ela coloca aqui em letra minúscula, vai parecer que é força física, né? Força bruta. Tipo assim, a união faz a força. A união de todos integrou a equipe, sabe? Então ela colocou em letra maiúscula para que a coesão referencial fosse perfeita em relação a quem ela está se referindo. Ela está falando a Marinha, a instituição. Tá? Ademais, a força integrou a equipe de investigação do crime. Essa eu não sabia. Equipe de investigação do crime. Porque as Forças Armadas têm o setor de inteligência, né? Quase não se fala nisso. Esse é um bom tema de redação, né? A atuação do setor de inteligência das Forças Armadas. Pensando aqui. Aí ela diz assim, ó. Ademais, a força integrou a equipe de investigação do crime e também realizou a análise química do material que foi recolhido. Logo, agora sim, período final. Logo, a contribuição da autoridade marítima, e ela trouxe autoridade marítima como sinônimo de marinha, é imprescindível para a preservação das riquezas naturais. Ela retoma o tema aqui, né? Dizendo que essa atuação da marinha contribui para a preservação das riquezas naturais. Ela passa o parágrafo inteiro falando sobre uma atuação da marinha no combate ao crime, e o tema é esse, Marinha do Brasil no combate a crimes ambientais. Ela passa o parágrafo inteiro falando sobre isso, de que maneira a marinha é atuante nesse sentido, né? Deu o exemplo do Mar Limpo é Vida, e no final do parágrafo ela encerra dizendo que a autoridade marítima contribui significativamente, é imprescindível para a preservação das riquezas naturais. Afinal de contas, a gente combate o crime ambiental para preservar as riquezas naturais, né? Isso é algo que está implícito, vamos dizer assim. Beleza? Então, olha, esse parágrafo aqui de desenvolvimento, eu sinalizei para ela uma vírgula apenas na segunda linha de desenvolvimento. Eu falei para vocês, né, que ela deveria colocar a data, o adjunto adverbial de tempo, entre vírgulas. Ela colocou a vírgula só depois do 2019. Ela deve isolar inteiro, ela não colocou depois? Coloca antes também. Qual é a regra? Adjunto adverbial grande, a gente costuma isolar entre vírgulas. Em agosto de 2019, isso é grande. Ou quando você quer enfatizar, aí você coloca entre vírgulas também. Agora, olha que texto lindo, o texto da Valquíria, que iniciou o curso tendo náuseas, mãos suando, enjoo, calafrio, choro, drama, e depois de 6 semanas ela já estava perto dos 9, e depois de 8 semanas ela já estava batendo na casa dos 10 e não saiu mais. Ficou assim a redação dela inteirinha, quer dizer, inteirinha. Vou ler até o segundo parágrafo, né? Até o primeiro parágrafo de desenvolvimento, o segundo parágrafo do texto. Ela diz assim: a Força Naval possui como principal atribuição a defesa da costa marítima. Entretanto, com base na Lei 9799, que dispõe sobre as normas gerais de emprego e preparo das Forças Armadas, ela também exerce funções subsidiárias de repressão a delitos no mar. Li errado. Ela também exerce funções subsidiárias de repressão a delitos no mar, não tinha vírgula. Dessa forma, merece destaque o engajamento da Marinha no combate ao derramamento de detritos no Nordeste
e nas fiscalizações náuticas. Em primeira análise, é imperioso ressaltar que, em agosto de 2019, um navio estrangeiro derramou toneladas de óleo ao longo do litoral brasileiro e ocasionou, com isso, o maior desastre ambiental já registrado no país. Nesse viés, essa primeira frase está grande. Nesse viés, a Marinha empregou 16 mil militares e atuou por meio da Operação Amazônia Azul Mar Limpo é Vida, não só pelo mar, mas também pelo ar e pela terra. Tô me lembrando de uma coisa aqui, daqui a pouco eu falo, aguenta. Ademais, a força integrou a equipe de investigação do crime e também realizou a análise química do material que foi recolhido. Logo, a contribuição da autoridade marítima é imprescindível para a preservação das riquezas naturais. Lindo, pleno, impecável, fofa, linda. O que eu estou pensando aqui? Quando ela utiliza assim, lembra da parte que a professora falou assim, eu acho que isso aqui é meio dispensável, eu não precisava colocar, é uma informação a mais, eu acho, né? Ela diz assim, que a Marinha empregou 16 militares e atuou por meio da operação não só pelo mar, mas também pelo ar e pela terra. Eu já sei por que ela utilizou ela continuou a frase. Eu sempre dizia para ela assim, Valquíria, não para a frase no meio de nada, continua mais um pouquinho, né? E aí ela utilizou conectivos. Ela utilizou não só e o mais também é uma dobradinha. Quando a gente utiliza não só, a gente utiliza ou mas também ou como também, né? Eles caminham junto, casadinhos. Então ela colocou, não só pelo mar, mas também pelo ar e pela terra. E o paralelismo sintático que ela fez aqui tá maravilhoso, impecável, porque ela diz não só pelo ar, mas também pelo ar e pela terra. Ela repetiu a preposição. Contração, né? Pelo e pela, contração prepositiva. Ela repetiu também pelo ar e terra. Geralmente vocês colocam isso. Na oralidade isso sai que é uma maravilha, mas também pelo ar e terra. Por ar e terra. Mas ela repetiu, também pelo ar e pela terra. Isso é paralelismo sintático, tá? E eu vou falar uma coisa para vocês. Poucos corretores sinalizam isso no texto dos alunos. Às vezes até corretor de concurso mesmo, sabe? De banca. Não for uma pessoa muito experiente, aí é sorte ou azar, né? Sabe como é? A gente não sabe quem vai corrigir teu texto, mas se não for uma pessoa muito experiente, que tiver uma boa base de língua portuguesa, aplicada, é língua portuguesa aplicada ao texto, não é um professor gramatiqueiro não, né? Cada um no seu quadrado. Mas se for um professor de português bom, que tiver a gramática aplicada ao texto, nossa, mas ele sambaria no texto desse aqui. Ele fala assim, que maravilha, um texto em que o paralelismo sintático foi respeitado. Então, gente, olha, antes de encerrar a live, eu queria dizer para vocês, para quem chegou agora, esse material vai ser disponibilizado amanhã aqui no Instagram do Estratagema, tanto esse quanto o da FAB. As lives vão sair do ar, as duas lives de correção, a live de correção da FAB da semana passada e a live de correção da Marinha hoje. A da Marinha acho que eu tiro do ar de repente no sábado, né? Mas a professora vai disponibilizar esse material para vocês amanhã. Eu vou disponibilizar no feed. Marque 3 amigos para receber o link de acesso ao material da correção ao vivo, sei lá, alguma coisa assim. Vou bolar alguma coisa nesse sentido. Mas vocês terão acesso a esse texto aqui para vocês poderem observar. Não vou deixar com a letra da aluna, eu vou fazer a digitação, porque eu acho que expõe muito a Valquíria, né? Eu já falei o nome dela, é porque ela é sinistrona mesmo e ela merece os louros e o mérito é muito dela, porque seguia a risco o que a professora falava. Tá? Então eu espero que a live tenha contribuído para que vocês entendam conceitos pertinentes, né, no contexto da gramática aplicada ao texto, contexto da gramática aplicada ao texto. O que a gente costuma observar quando a gente está fazendo uma correção, né? O que é importante observar. A correção, uma correção bem feita, ela é muito minuciosa. Ela nem de longe é uma avaliação só quantitativa que tem a nota, né? Eu não sei se vocês perceberam a quantidade de coisas que eu consegui pontuar para vocês. Sinônimo, paralelismo, a maneira como ela trabalha o vocabulário, a maneira como ela traz adjuntos adverbiais, né? Entre vírgula, fora de vírgula, os conectivos.
Então, a gente presta atenção. Uma boa correção é sempre uma correção muitíssimo minuciosa. Para encerrar a live, a notícia que talvez não agrade muita gente. Não tenho turma aberta no momento. Estou esperando a publicação do edital, tanto da FAB quanto da Marinha. E aí a gente reúne os interessados e abre turma. A procura tem sido muito, muito grande. Eu acho que vale a pena esperar um pouquinho, porque é um curso diferente. A professora pega pela mão. Eu estou em ritmo de despedida, né? Me despedindo da turma 2, CIAR e ProSub. E agora eu estou em andamento com a turma 3, que mudou de nome, agora é Riachuelo, dimensão 22. Os fofos. Então a professora não tem matrículas abertas no momento. A próxima turma abre matrícula é CSM, que é o Corpo de Saúde da Marinha, que são temas muito específicos, né? A prof está papirando horrores para fazer bons temas e temas pertinentes para o concurso dessa galera aí do quadro de saúde do Corpo de Saúde da Marinha. Tá bom? Quero desejar a vocês uma boa noite. Dizer pra vocês que a professora vai começar a aparecer mais aqui no Instagram, principalmente nos stories, porque agora eu tenho horário fixo de trabalho. Eu não trabalho feito uma louca 24 horas. Tá bom? Desejar boa noite, desejar uma boa semana, que Deus abençoe e olha, até breve, ó. Eu vou esperar porque, sei lá, caso alguém tenha alguma dúvida, como eu sei que tá chegando com um pouco de atraso, alguém tem alguma dúvida, nem perguntei, gente, tem dúvida? A professora mal educada, vai sair assim, apaga a luz, o último que sair apaga a luz e a professora mete o pé? Não, é isso. Alguém tem dúvida? Posso ajudá-lo de alguma maneira? Olha, eu acho que agora que tá chegando minha despedida pra vocês, porque eu tô vendo os corações assim, ó, subindo na tela. Boa noite, prof. Oi, Matheus, você tá aqui, fofinho. Boa noite. Bom descanso. Viu que a prof já conhece até a sua fotinho, né? Jonathan, obrigado, professor, excelente. Por nada, querido. Deus te abençoe, viu? Boa noite, obrigado pela sua presença aqui. Então, eu acho que não tem dúvida, né, gente? Vocês estão quietinhos, ó. Obrigada, prof. Ó, beijo, prof. Vai salvar a live, vai disponibilizar aqui e depois eu tiro, tá? Tchau.